Nós estamos tratando de uma série de assuntos sobre os quais a Bíblia não fala diretamente, portanto, são mensagens que não têm um texto bíblico para ser lido. Temos considerado já vários destes assuntos e hoje vamos considerar o que a Bíblia diz ou não diz a respeito de problemas ou doenças emocionais. Tive uma experiência muito interessante, 10 anos atrás, quando interpretei, já aqui em Vila Mariana, já lá na Bahia, para o Dr. Crisio, pastor da primeira igreja batista de Dallas. Era uma reunião para pastores às 11 horas da manhã. Haviam 60 pastores reunidos ali na igreja batista de Vila Mariana, e numa das manhãs o Dr. Crisio resolveu incluir algumas palavrinhas. Aparentemente a intenção era apenas tocar no assunto de passagem sobre os psicólogos e a psicologia, e foi dizendo que os crentes não precisamos ou não devemos recorrer aos psicólogos. Quando ele disse qualquer coisa nesse sentido, o auditório começou a rir ou a reagir de uma maneira diferente do normal. Ele entendeu que aquela maneira do auditório reagir significava que os pastores haviam gostado da afirmação dele. Aí então ele desandou a falar contra os psicólogos e a psicologia. Quanto mais ele falava, mais os pastores reagiam e ele se entusiasmava com aquela reação. Acabou a reunião, tudo terminou, e à noite eu voltei à igreja para interpretar para o culto da noite. Quando eu entrei no gabinete pastoral, aquele jeito muito característico dele, ele ficou de pé e veio me abraçar, dizendo: meu irmão, me desculpe. Eu não sabia que o irmão era psicólogo. E naturalmente a reação dos pastores não tinha sido propriamente ao que ele havia dito em si, mas pelo fato de que ele estava dizendo aquilo tendo por intérprete um psicólogo, que ele não sabia que eu era psicólogo. Então a situação se tornou bastante engraçada. Ele se esqueceu totalmente do que aconteceu e foi para a Bahia, e eu fui com ele, a Cleusa foi junto, e lá ele falou a mesma coisa. Houve a mesma reação do auditório, ele se esqueceu que eu era psicólogo e desandou a descer a lenha nos psicólogos e na psicologia. E no meio do negócio ele se lembra que eu era psicólogo. E aí resolve publicamente pedir-me desculpas. Quando eu estive, depois de algum tempo, 1 ou 2 anos depois, na igreja de Dallas, fui pregar naquela igreja, ele me apresentou, quase que gastando mais tempo do que o meu sermão, para contar toda a história do que tinha acontecido aqui em São Paulo e lá na Bahia. E quando estivemos 2 anos atrás lá, ele também gastou, quando ele reconheceu a nossa presença, gastou no final do culto um outro tempo enorme para contar toda a história novamente para a igreja dele. Mas esta questão de problemas ou doenças emocionais, psicologia, psicólogos, etc., sem dúvida alguma, tem causado muita polêmica e tem sido objeto de muita discussão nos meios evangélicos. Eu não sei qual o nome mais apropriado. Eu estou evitando chamar doenças mentais, estou me referindo a problemas emocionais. Talvez se poderia chamar também de doenças emocionais, o que a Bíblia
tem a dizer sobre isso. Ontem, minha esposa recebeu um telefonema lá da Penha, dizendo que a filha do zelador, que tem 14 anos, havia se suicidado na casa dela. Parece que teve um atrito com os pais, houve alguma repreensão muito severa e ela se matou. Então telefonaram para a dona Cleusa avisando, comunicando esse fato. Nós falamos outro dia sobre suicídio e certamente nós não podemos negar que os crentes passemos, alguns, por períodos leves de depressão, outras vezes por períodos profundos e prolongados de depressão. Este seria um problema emocional. Há pessoas que passamos por períodos longos de agressividade, de violência. Há pessoas que às vezes jogam um prato no chão, mas às vezes arrancam a toalha da mesa para quebrar tudo. São acessos de agressividade, de violência. Há crentes que passam por momentos prolongados, muitas vezes, de insônia, de incapacidade de um sono mais reparador, por exemplo. Nós podemos ficar aqui citando várias coisas que acontecem com os crentes, que nós chamaríamos de problemas emocionais. E ao correr da mensagem, outros aspectos vão ser mencionados. Mas há algumas proposições que eu creio que nós podemos fazer a respeito deste assunto. O primeiro é que há uma diferença entre problemas emocionais e doenças mentais. Uma pessoa, um crente, pode ficar mentalmente enfermo e eventualmente ter, inclusive, que ser recolhido a um sanatório de doenças mentais. Ele pode se tornar esquizofrênico e assim por diante. Mas não é sobre estes problemas mentais que nós queremos falar nesta manhã. O que nós estamos querendo falar é sobre problemas emocionais, é alguma coisa menos grave do que os problemas mentais. Isso de se dizer que alguém tem problemas emocionais é uma coisa um tanto difícil em termos de se afirmar alguma coisa taxativamente. Por exemplo, em países onde há uma ditadura, geralmente qualquer pessoa que se desvie da norma estatuída pelo governo é considerada uma pessoa doente. Assim, nós temos sabido que lá na Rússia, pelo menos no passado, todas as pessoas que discordavam do governo em termos políticos eram consideradas pessoas enfermas e, conforme o caso, eram recolhidas a instituições para tratamento de doenças mentais. Já no mundo ocidental, que pelo menos diz que prestigia a liberdade e a criatividade, estes desvios da norma são vistos como algo positivo. É uma pessoa que é capaz de ser criativa, é uma pessoa que é capaz de se autoafirmar e de trazer uma contribuição pessoal para a sociedade que não seja meramente ser papel carbono de tudo aquilo que já foi feito antes. Alguns apenas nos conformamos às normas, somos papel carbono, assim como todo mundo faz, nós procedemos também. Outros são criativos, outros talvez sejam até rebeldes e apresentam alguma coisa diferente. No nosso mundo ocidental, isso é visto como uma qualidade, como uma virtude, como alguém que é capaz de trazer a sua contribuição pessoal. Minha esposa está lendo um livro, não li,
de um industrial brasileiro chamado sobre virando a própria mesa. Eu creio que o espírito do livro é este, é uma criatividade dentro do mundo da indústria, em que alguém é capaz de fazer as coisas de uma maneira nova, de uma maneira diferente, de um modo como ninguém tinha feito antes. Isto é valorizado por nós. Mas numa outra sociedade, isto é considerado como um defeito, como um perigo, como uma ameaça à sociedade. Ontem, minha esposa e eu fomos assistir um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, e que conta a história de uma escola. Ela quis ver porque os pacientes falaram muito desse filme. Conta a história de uma escola onde um dos pilares era a tradição, se fazer as coisas do mesmo jeito como se fazia há muito tempo. A escola tinha 100 anos e o orgulho dela é que ela se comportava hoje como havia se comportado 100 anos atrás, em termos de ensino. Mas vem um professor que quer inovar e que quer fazer com que os alunos despertem a criatividade que há dentro de cada um de nós. E isto cria uma porção de problemas para a escola, para os alunos, para o professor, e a certo momento há um problema entre um dos alunos e o seu pai, e o aluno se mata, e não vem ao caso examinar todas as vertentes daquele filme, mas o fato é este: uma pessoa que sai da norma é severamente punida pelo pai, é vista com maus olhos pela direção da escola, quer seja o aluno, nesse caso, mas o professor também, que finalmente é expulso da escola por causa dos seus métodos diferentes de ensino. De modo que é muito difícil nós qualificarmos, às vezes, as coisas, porque, dependendo do ponto de vista da pessoa que analisa, certo comportamento pode ser virtuoso ou certo comportamento pode ser considerado doentio. Em segundo lugar, segunda proposição, nós não devemos nos admirar que os crentes tenhamos problemas emocionais e problemas mentais. Todos nós, seres humanos, fomos criados à imagem de Deus. Nós sabemos. Mas nós também sabemos que houve uma queda, houve o pecado. E por causa desta queda houve uma ruptura no nosso relacionamento normal com Deus. Por isso que precisamos da redenção, precisamos ser reconciliados com Deus. Isso faz com que nós tenhamos problemas que são resultado desta queda. E esta queda afeta toda a raça humana. Ainda que nós, crentes, tenhamos recursos especiais na redenção de Cristo, na nossa justificação, na reconciliação, na nossa santificação, no Espírito Santo que habita em nós, e são grandes estes recursos, é preciso que a gente tenha bem claro em mente que os benefícios da redenção de Cristo não são aplicados a nós na sua totalidade agora. Nós vivemos numa situação de tensão entre o que será e o que já é. Isto é, o que será aquele dia quando todos os benefícios da redenção de Cristo serão aplicados a nós. Mas o que já é que apenas uma parte dos benefícios da redenção de Cristo são aplicados a nós agora. Então nós aguardamos o dia da glorificação, quando todos os benefícios da obra salvífica de Cristo serão aplicados a nós. No momento nós já gozamos de alguns destes benefícios, mas não gozamos de todos os benefícios. E por isso os crentes temos doenças físicas, e por isso os crentes temos dor de cabeça, e por isso nós somos vítimas de câncer, e por isso nós somos sujeitos a ataques do coração, e por isso nós ficamos gripados,
E por isso nós temos diversos problemas com os quais nós temos que nos haver e finalmente morremos. O nosso corpo morre. Nosso corpo está num processo de involução, por assim dizer, de decadência, de destruição. E vai chegar o dia em que ele vai morrer, vai parar de funcionar. De modo que nós não estamos ainda no estado de glorificação, quando estaremos usufruindo de todos os benefícios da redenção de Cristo. Esta é a nossa grande dificuldade com todas estas seitas que enfatizam a cura divina. Ninguém duvida que Deus possa curar e cure. Nós podemos orar por um enfermo e Deus pode, na sua graça, responder e curar aquele enfermo. Mas isto não quer dizer que não haverá crentes enfermos, porque os benefícios da redenção de Cristo não nos são aplicados totalmente agora. É verdade que na cruz, Cristo levou as nossas enfermidades, como levou os nossos pecados, mas nem por isso o crente não peca. Há a presença do pecado no crente. Ele só vai deixar de pecar ao tempo em que for levado para a presença do Senhor e for glorificado, então ele não terá mais a presença do pecado nele. Assim também com a enfermidade. Em princípio, Cristo levou as nossas enfermidades. E quando formos glorificados, não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Mas agora nós vivemos num período de tensão. Enquanto aguardamos esta plena realização dos benefícios da redenção de Cristo, e temos que conviver com as consequências do pecado na nossa vida. Isso faz com que surjam situações que tecnicamente são chamadas de neurose. Paul Tournier é um psiquiatra evangélico suíço, talvez já tenha falecido. Ele tem um livro chamado O Forte e o Fraco, ou O Fraco e o Forte. E ele diz que nós padecemos de dois tipos de neurose. Neurose de fraqueza e neurose de força ou de poder. A neurose de fraqueza é aquela que nos faz ficar, muitas vezes, imobilizados. Nós não temos energia suficiente para lidar com as situações que acontecem na nossa vida. Nessas ocasiões nós temos provavelmente dificuldade de dormir e nós nos sentimos incapazes de assumir os nossos papéis e liderar e fazer o que tem que ser feito, tanto no lar, como no emprego, como na igreja, como na sociedade. Há uma fraqueza, há uma incapacidade de nós assumirmos as responsabilidades que nos cabem e fazermos aquilo que se espera que nós façamos naquelas circunstâncias. Então, nós ficamos impotentes diante das circunstâncias. Há coisas que estão acontecendo, nós deveríamos agir e tomar posições e assumir nosso papel diante das coisas que estão sucedendo, mas nós não o fazemos. Nós ficamos paralisados, imobilizados. Nós não somos capazes de atuar como deveríamos dentro da esfera das nossas responsabilidades. E ele diz que existe a neurose de força. É quando a pessoa é capaz de realizar muitas coisas, ela é capaz de estar sempre tomando decisões acertadas, ela exerce uma forte liderança, ela consegue usufruir dos benefícios monetários que naturalmente advêm desta sua grande capacidade de ação, de decisão, de participação, mas ela não se sente satisfeita. Isto é, a despeito de toda a sua capacidade, a despeito de toda a sua produtividade, a despeito de toda a sua força emocional, ela não se sente satisfeita. E a razão por que ela não se sente satisfeita é porque a sua força tem
uma característica neurótica. Isto é, cada vez ela sente que tem que ser mais forte. Ela tem medo de haver alguma situação na sua vida em que ela seja eventualmente derrotada. Então há uma luta constante para sempre ser vitorioso, porque ela não aguentaria uma eventual derrota. Essa corrida para evitar uma eventual derrota em alguma situação, por não aguentar admitir uma possível manifestação de fraqueza, leva muitas vezes a pessoa ao colapso. Ela tem medo de que os outros descubram que ela também tem medo. E se não for medo de outra coisa, tem medo de deixar de ser sempre vitoriosa e alguma vez fracassar. Isso muitas vezes leva à violência, à agressividade e a uma grande tensão emocional, que seria uma tensão neurótica. Na verdade, todos somos fracos por causa do pecado. Na verdade, todos nós temos medo das nossas fraquezas internas. E mais ainda, nós temos medo que as nossas fraquezas internas sejam descobertas pelas outras pessoas. Então usamos as mais diversas máscaras no nosso comportamento para impedir que os outros possam descobrir estas nossas fraquezas internas. Terceira das 6 proposições é que muitas vezes os pecados dos pais são visitados nos filhos. Nós lemos em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face de Moisés, clamou: Jeová, ó Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Muitas vezes, os pais prejudicamos os nossos filhos. O mais das vezes, provavelmente, o fazemos sem consciência de que estamos fazendo e sem intenção de o fazer, embora haja casos em que a coisa é feita de maneira muito ostensiva. E os pais podemos, de certo modo, enlouquecer os nossos filhos. Geralmente, nas nossas famílias existe uma pessoa que a gente costuma chamar em psicologia de lata de lixo da família. Todos os problemas são julgados sobre aquela pessoa. E aquela pessoa não consegue aguentar o tranco. As pessoas têm uma maneira de escapar da responsabilidade, mas tem que arranjar um bode expiatório. E sempre alguém na família, uma pessoa na família, às vezes são vários filhos, um filho em particular, se torna o bode expiatório. Ele é o responsável por todos os problemas que acontecem naquela família. O fato é que muitas vezes os pais abusamos dos nossos filhos. Podemos abusar emocionalmente. A Bíblia diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. E nós podemos irritá-los. Nós podemos exigir mais do que eles são capazes de dar. Nós podemos deixar de ver as diferenças entre os nossos filhos e querer compará-los uns com os outros, querendo que um se comporte igual ao outro, quando cada um tem a sua peculiaridade, o seu temperamento especial. E, sem nos demorarmos nisto, sem dúvida alguma, uma coisa que a psicologia tem nos ensinado é que o triângulo familiar, pai, mãe e filho, é o cerne, é o coração, é o âmago
da formação da nossa personalidade. E aquilo que nós, como pais, temos e carregamos como problemas, porque já também os nossos pais nos transmitiram, e os nossos avós transmitiram aos nossos pais. Isto vai sendo transmitido, passado de geração em geração. Não há tempo agora para examinar Ezequiel 18, mas se os irmãos em casa lá se demorarem, verão que provavelmente é possível que uma pessoa quebre este ciclo. Isto é, vai sendo transmitido de pais para filhos, para avós, para netos e assim por diante, certos tipos de comportamento que são prejudiciais, mas pode surgir uma pessoa que resgate estes comportamentos prejudiciais e que não permita que eles continuem passando para as próximas gerações. Quarta proposição, nós devemos considerar 3 fatores. Nós devemos considerar fatores físicos, fatores espirituais e fatores emocionais. Eu creio que está em português um livro chamado Depressão Espiritual, não sei se com este título ou outro, grande pregador da Westminster Chapel em Londres, Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele foi um dos maiores expositores bíblicos dos nossos tempos. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo uma vez, lá na sua igreja, uns 30 anos atrás. E ele prega neste livro uma coletânea de 21 sermões sobre depressão espiritual, física, emocional. E ele salienta num dos seus sermões este fato, que devemos sempre levar em conta os 3 fatores. Ele era médico antes de resolver ser pastor, ser chamado para ser pastor. Primeiro, nós, quando temos um problema, não nos sentimos bem, devemos ir a médicos que possam verificar se não existe um problema físico. Há muita coisa que já se tem descoberta, e eu não sou a pessoa qualificada para falar, Naí deve falar sobre esse assunto alguma vez, mas há muita coisa física que tem sido descoberta e que causa problemas em termos de hormônios, em termos de enzimas, e em termos, por exemplo, de disritmias cerebrais, que causam grandes problemas, e não importa o grau de santidade de uma pessoa, se ela for portadora destes problemas físicos, ela vai ter comportamentos sociais e emocionais que causem sofrimento a ela e a outras pessoas. Então é preciso que se faça bons e profundos exames físicos. Em segundo lugar, podem haver problemas de natureza espiritual. Se houver pecados que estão sendo cultivados na vida e que não estão sendo confessados e dos quais a pessoa não está se arrependendo, naturalmente isso impede que ela esteja recebendo as bênçãos de Deus. E um pecado na vida do crente é uma coisa terrível. Ele tira a paz, ele tira a alegria da salvação, o crente se sente atormentado, e isso faz com que haja uma porção de problemas. Mas é preciso que se veja se não há problemas de natureza emocional. Há problemas físicos, há problemas espirituais e há problemas emocionais. Se a parte física está boa, se a parte espiritual está boa e os problemas permanecem, então é bom que a gente veja na parte emocional se não existiria algum problema nesta área. Em quinto lugar, e eu também me louvo aqui no Dr. Martin Lloyd-Jones, ele enfatiza muito o fato de que nós devemos considerar os nossos temperamentos. Com os jovens, eu fiz no retiro do carnaval, de 1 ano e meio atrás, um teste sobre os nossos temperamentos. Também usamos isto com um grupo de casais que funcionou durante um bom tempo. Mas, resumindo, haveria pessoas, por exemplo, introvertidas e pessoas extrovertidas. Quando uma pessoa se converte, ela não muda o seu temperamento. Um crente que era introvertido continua sendo introvertido. Uma pessoa que era extrovertida e se converte continua sendo extrovertida. Isto é, com a nossa conversão, a nossa personalidade não muda. Paulo continua sendo Paulo, seu jeitão. Pedro, impulsivo antes da conversão, continua sendo impulsivo depois da conversão.
João, que era amoroso antes da conversão, continua sendo amoroso depois da sua conversão. E os pregadores temos temperamentos diferentes, os crentes temos temperamentos diferentes. Aparentemente, Paulo tinha um temperamento introvertido, sujeito a temores e ansiedades internas. Por exemplo, ele nos diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Há pessoas que têm uma facilidade muito grande para falar em público, antes de se converter e depois de se converter. Há pessoas que têm dificuldade para falar em público, antes de se converter e continuam tendo depois de se converter. É uma questão do nosso temperamento. O temperamento não vai ser mudado pelo fato de nós termos nos convertido. Isso são dados provavelmente genéticos que estão em nós e que não vão ser mudados ao tempo da nossa conversão. Em sexto e último lugar, Deus nos dá pessoas que podem nos ajudar. Os evangélicos temos passado por uma fase de radicalização muito grande, ora de um lado, ora de outro. Eu citei no começo a posição do Dr. Criswell, que é seguida por muita gente, de uma condenação quase que tácita e total de psicologia e de psicólogos. E normalmente os pregadores conservadores em teologia têm uma atitude extremamente negativa quanto à psicologia e ao crente procurar alguma ajuda dessa natureza. De outro lado, existem geralmente os pregadores de natureza de teologia liberal, que qualquer problema que a pessoa tenha, encaminham para uma pessoa do campo da psicologia para que seja resolvido ali. E ali, para ser resolvido por uma pessoa que usa a psicologia de uma maneira totalmente secular, sem nenhum embasamento bíblico. Vamos de um extremo a outro. Ou não se usa, ou se manda tudo para lá e se vai resolver todos os problemas secularmente. Parece-me que os dois extremos não respondem às nossas necessidades. De um lado, podem haver circunstâncias em que seja necessário que um crente recorra à ajuda de pessoas técnicas e especializadas. Mas também não é toda hora que isso deve acontecer. Isto é, Deus deu à sua igreja recursos para lidar com os nossos problemas emocionais também. Nós tivemos no passado muita ênfase em nossa igreja aos grupos pequenos. Tivemos um missionário que trabalhou aqui 3 anos e que pregou durante 3 anos, todas as manhãs, sobre o corpo de Cristo e os grupos pequenos. Vários grupos foram formados, alguns prosperaram, outros não. E a finalidade destes grupos pequenos é, em grande parte, serem terapêuticos. Isto é, serem um grupo no qual a gente pode se abrir, deixar de usar as máscaras, permitir que as nossas fraquezas, os nossos temores e os nossos tremores aflorem, sabendo que haverá uma atitude de aceitação por parte das pessoas do grupo, que vão nos amar, que vão nos aceitar como nós somos, que vão orar por nós e que vão tentar ser de ajuda na medida em que conseguirem fazer alguma coisa. O problema com os grupos pequenos é que nem sempre os membros dos grupos pequenos têm maturidade suficiente para ouvir e não espalhar. E geralmente eles morrem quando algumas pessoas ouvem confidências que outros fazem nos grupos pequenos e não se aguentam e saem contando para outras pessoas aquilo que foi contado no grupo.
Então as pessoas que contaram ficam desapontadas e não vão mais ao grupo, ou se vão ao grupo se fecham, de modo que eles exigem crentes que tenham maturidade emocional, de certo modo, espiritual, para saber como receber as confidências que porventura lhes sejam reveladas. E por vários fatores, eu não sei pelo que, na nossa igreja, apesar de uma grande ênfase que foi dada aos grupos pequenos, eles não prosperaram de maneira permanente. Mas a igreja também tem pessoas com dons diversos. Há membros da igreja que têm dons de socorrer, dons de ajuda, dons para ministrar as pessoas necessitadas. Dentro do corpo de Cristo existem diversos dons. E eu creio que Deus usa estas pessoas para ajudarem-se mutuamente umas às outras. De modo que há muitos recursos dentro da igreja. Muitos anos atrás eu participei de uma conferência de teólogos da América Latina em que uma das conferências tinha por tema a igreja como comunidade terapêutica. A igreja deveria ser uma comunidade terapêutica. Isso, ela deveria ser um grupo de pessoas que na sua interação produzisse resultados emocionais saudáveis. Infelizmente, nós temos que lutar com todos os problemas da humanidade, da pecaminosidade de todos os membros da igreja, e às vezes a igreja se torna o inverso de uma comunidade terapêutica. Ela se torna uma comunidade geradora de tensões e de conflitos e de insatisfações. É uma igreja que, de certo modo, se neurotizou ao invés de se cristianizar. Um grande psiquiatra, Maurer, talvez já falecido, e que deu origem, criou esses grupos pequenos, dinâmicas de grupo em termos seculares, disse que ele tinha uma controvérsia com as igrejas. Ele havia sido criado numa igreja, frequentou a igreja até a sua mocidade, e nunca na igreja vieram-lhe ao encontro das suas necessidades. E ele disse que se a igreja cumprisse o que está prescrito a respeito dela, ele não teria tido que criar esses grupos terapêuticos, esses grupos pequenos de terapia, dinâmica de grupo e o mais, porque a igreja teria atendido às necessidades dos seus membros. Mas porque a igreja falhou em fazê-lo, ele secularmente, porque ele abandonou a fé, criou estes grupos que se espalharam por todo o mundo. Bem, nós não devemos colocar a nossa fé na psicologia. A nossa fé precisa estar sempre colocada em Deus. E há muitos recursos na Bíblia, no Espírito Santo, na igreja, em grupos pequenos, em irmãos que possam nos ajudar, que podem vir ao encontro de nossas necessidades e nos ajudar nela. Nossa fé não está em outros senão em Deus. De outro lado, há casos em que nós sentimos que precisamos de uma ajuda especializada. Nesse caso, o pastor faria bem em saber quando referir, encaminhar uma pessoa a alguém especializado. Nos Estados Unidos, a coisa é muito séria. Se um pastor atender a uma pessoa que precisa de uma ajuda especializada e não a encaminhar para uma pessoa especializada, e acontecer alguma coisa com aquela pessoa, o pastor pode ser processado tremendamente. Um dos maiores pastores, ele pregou em nossa igreja quando estávamos lá atrás, John MacArthur. Ele é pastor da Grace Community Church em Los Angeles, com 10 mil membros, um grande ministério de rádio. Ele foi procurado na igreja por um rapaz, filho de um milionário, que estava passando por uma depressão muito grande. E ele quis ajudar o rapaz a tal ponto que o levou para a casa dele. E o rapaz passou vários dias na casa do pastor, e o pastor fazendo tudo o que podia para ajudar aquele rapaz, e o rapaz se suicidou. E a família do rapaz, que era muito rica, moveu um processo que correu durante vários anos na justiça, porque o pastor deveria ter encaminhado o rapaz a um profissional e tentou resolver por si mesmo um problema que não era da sua esfera. De modo que aqui no Brasil nunca ouvi falar de alguém ter feito qualquer coisa nesse sentido,
Mas há problemas que requerem a intervenção de um profissional e que o pastor deveria saber os seus limites e saber então encaminhá-lo. A nossa igreja tem um centro de aconselhamento evangélico que está sendo muito procurado. A dona Rosali, que atende no nosso centro, veio para trabalhar algumas horas, está trabalhando 2 dias inteiros, com uma procura muito grande, vindo pessoas de todas as partes. Ela é formada pelo Seminário do Sul, fez depois a especialização em aconselhamento, e creio que está no 4º ou 5º ano de psicologia. Ela não se formou ainda, mas ela não está atendendo como psicóloga, ela está atendendo como conselheira, que é formada pelo Seminário do Sul. E quando há necessidade, então, de um encaminhamento a um profissional mais competente, ela recebe a pessoa e encaminha a quem de direito. Eu sei que muitos membros da igreja têm procurado a ela, têm se beneficiado, muitos têm trazido os seus vizinhos, muitos têm trazido os seus parentes. Parada é que ela não tem ficado, pelo contrário, ela tem estado ocupada o tempo todo, e isso nos alegra, porque é um serviço que nós estamos procurando prestar como igreja a nós mesmos e à comunidade. E uma palavra final: existem demônios, existe o diabo, e há muitos problemas que são causados pelo inimigo de nossas almas, há muitas opressões e depressões que são causadas pelo diabo, e isto também deve ser objeto de nossas considerações a seu tempo, para que saibamos como lidar com as hostes espirituais da maldade, segundo a Bíblia nos ensina. Oremos. Pai, nós te agradecemos por tudo que temos de recursos à nossa disposição na nossa vida espiritual. Nós te agradecemos porque o Espírito Santo habita em nós, porque temos a tua palavra, porque temos a igreja, a tua família, o corpo de Cristo, onde há tantos dons que podem ser usados para nos ajudar. Dá-nos a graça, Senhor, de estarmos nos amando de tal maneira que sejamos uns para os outros uma grande bênção. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém.